A Aliança das Trevas. Um rugido ensurdecedor partiu o céu da noite como um trovão divino, fazendo o solo estremecer sob os pés dos guerreiros e as paredes do castelo vibrarem com fúria ancestral. Vocês ousam desafiar os Oni? Uma voz profunda, como o ranger de pedras antigas, ecoou entre os muros. Então preparem-se para sentir a ira do Rei Demônio e de seus novos aliados. O silêncio que se seguiu foi mais aterrorizante que o próprio grito. Aquelas palavras, carregadas de malícia e poder, pareciam ter vida própria, deslizando pelos corredores e congelando o sangue dos que as ouviam. No salão principal, Shingen apertou o punho sobre o braço do trono. Seus olhos, acostumados ao campo de batalha, vacilaram por um instante. Novos aliados? Murmurou ele, os olhos encontrando os de Kenshin. O que ele quis dizer com isso? Antes que qualquer resposta pudesse ser formulada, o som apressado de passos ecoou pelas pedras polidas. Um jovem mensageiro, coberto de poeira e suor, atravessou as portas como se a própria morte o perseguisse. Senhor Shingen, arfou, quase tropeçando. Um exército se aproxima. Eles não são como nada que já vimos. Não são samurais, nem Oni. São algo mais sombrio. A tensão explodiu em movimento. Os samurais presentes se levantaram, desembainhando espadas, preparando armaduras. O som metálico preenchia o ar como um coro de guerra. Atenção! Rugiu Shingen, levantando-se como um trovão em forma de homem. Preparem as defesas do castelo. Enviem exploradores pelas florestas. Kenshin, o guerreiro já estava de pé, a mão repousando no cabo de sua katana. Lidere um destacamento. Descubra o que estamos enfrentando. Se possível, impeça-os de chegar até aqui. A honra do clã Takeda está em suas mãos. Kenshin fez uma reverência silenciosa e partiu sem hesitar, acompanhado por 10 samurais leais. A noite estava densa. Nuvens cobriam a lua, deixando apenas faíscas esparsas de luz sobre as árvores. O vento sussurrava como um presságio. A floresta parecia prender a respiração. Quando saíram do bosque e alcançaram o vale ao norte, viram. Kami, nos protejam, disse um dos samurais em tom quase inaudível. Um exército surgia do nevoeiro, marchando como uma única entidade. Seus rostos estavam ocultos sob máscaras metálicas deformadas. As armaduras negras absorviam a luz da lua, como se engolissem a própria esperança. Eram dezenas, talvez centenas. Avançavam sem emoção, como autômatos guiados por uma força invisível. Não se movem como guerreiros, disse Kenshin, franzindo o senho. São diferentes, violentos, sem alma. Um estalo. Um deles parou e virou o rosto diretamente para o grupo de Kenshin, como se soubesse exatamente onde estavam. E então, tudo desabou. Eles atacaram sem aviso como sombras lançadas ao vento. Gritos, aço, sangue. O caos se instaurou em segundos. As espadas negras dos invasores cortavam como lâminas demoníacas, zumbindo no ar com uma energia maligna. Um dos samurais ao lado de Kenshin, Haruto, tentou bloquear um golpe, mas sua lâmina partiu-se em 2. Ele caiu sem emitir som, olhos abertos em espanto. Haruto! Gritou Kenshin, mas não havia tempo para luto. Outro inimigo investiu e Kenshin bloqueou, girando o corpo com precisão. Sua katana brilhou em dourado quando seu ki se ativou, e ele cortou a criatura ao meio. Mas, ao invés de sangue, névoa negra escapou da armadura. Eles não são homens, nem vivos, disse Kenshin, ofegante, recuando para junto dos seus. Um segundo samurai caiu, depois um terceiro. E então Kenshin sentiu uma presença, forte, sombria, como um veneno espiritual. Emanava de algo distante, um foco de poder, um portal, talvez um selo quebrado. Ele não sabia, mas sabia o que tinha que fazer. Eles estão sendo controlados. Existe uma fonte, uma âncora, gritou ele aos guerreiros restantes. Mantenham posição. Eu vou cortar o vínculo. Com os músculos tensos e a alma acesa,
Kenshin correu em direção à colina onde sentia o ki mais denso. A cada passo, cortava os guerreiros que surgiam. Sua katana não era mais uma arma. Era uma extensão da sua vontade. Uma luz na escuridão. Chegou ao topo. E ali, no centro de um círculo de pedras negras, estava ele. Um guerreiro maior, com chifres retorcidos na máscara. De sua mão pendia um objeto que pulsava com uma luz distorcida. Um amuleto antigo, cravejado com símbolos proibidos. O guerreiro o encarou, silencioso, e, lentamente, ergueu o amuleto. A energia ao redor se intensificou. Os gritos no campo silenciaram por um instante. O tempo pareceu parar. E então, Kenshin ouviu. Uma voz, familiar, carregada de dor e sabedoria. Kenshin, o amuleto. Ele controla as trevas. Destrua-o, antes que seja tarde. Com a katana vibrando em luz dourada e seu coração pulsando com a força dos ancestrais, Kenshin preparou o golpe final. Mas o guerreiro sombrio riu. Um som gutural sem alma. E atrás dele, o portal começou a se abrir. A batalha pela alma do clã Takeda entrou em sua fase mais sombria. O amuleto controla a legião demoníaca, mas há um preço para destruí-lo. Kenshin enfrentará não apenas os guerreiros sombrios, mas seu próprio passado. E talvez algo muito pior. Inscreva-se no canal, ative o sininho e prepare-se para o próximo capítulo. O Portador do Amuleto. O destino do Japão feudal será decidido na escuridão.